cafezinho e vamos falar de sistemas distribuídos, vamos lá? Esse cafezinho aqui surge numa pergunta do Miguel Engineer Without CREA, né? Without CREA, né? O Miguel é engenheiro sem CREA, né? Aí ele pergunta aqui, o que são sistemas distribuídos? É distribuído no próprio site, separado por microfrontend, onde cada parte é um artefato isolado, ou é distribuído onde cada instância do back-end é aplicada para aumentar a carga de usuários? Bom, vamos começar a responder essa pergunta, né? Ele bota aqui dois modelos aqui, né? Que assim, o primeiro eu não entendi bem, né? Distribuído no próprio site, né? Assim, pode ser também, mas o que acontece é o seguinte, né? Essa visão de que sistemas distribuídos é apenas sistemas web é uma visão um pouco limitada, né? Assim, tipo, nenhum problema com ela, mas assim, os microserviços não são somente sistemas distribuídos, né? Distribuídos são muito mais do que microserviços. Né? Microserviços é uma área que, assim, nem é tanto discutido na academia, né? Tipo, se você pegar a pesquisa de sistemas distribuídos em microserviços, é muito pouco, né? Mas aqui está falando basicamente de microfrontends ou escalamento de back-end, que são uma parte dos distribuídos. Mas assim, eu vou trazer uma definição de um livrinho que eu acho muito bom, né? Que é esse aqui é livro texto de faculdade, né? Mas eu comprei esse aqui numa promoção da Amazon muito tempo atrás, né? Esse aqui é o Distributed Systems do Van Steen e do Tenenbaum. E aí ele fala, deixa eu vou pegar aqui para ler, assim, que eu lembro que eu já li ele várias vezes, né? E ele fala aqui, né? Ele dá uma definição formal de sistemas distribuídos, né? Ele fala assim, os sistemas distribuídos é uma coleção de elementos computacionais autônomos que aparecem ao usuário como um sistema assim, único e coerente, né? Então, assim, essa é a definição formal, né? Sistemas distribuídos é uma coleção de sistemas computacionais que aparecem de forma única e coerente, né? Coerente, digamos que eles coordenam, né? Então, os sistemas distribuídos é uma definição genérica mesmo, tá? Assim, e aí você vai ter o quê? Você vai ter uma série de algoritmos de sistemas distribuídos que é diferente de estudar sistemas distribuídos, é diferente de estudar algoritmos distribuídos. Por exemplo, quando você pega ali, vamos olhar ali o seu Kafka ali, né? Quando você vai estudar sistemas distribuídos, você vai estudar o quê? Thread, processo, transação, tudo, né? Quando você vai estudar os algoritmos, eu tenho um livro de algoritmos distribuídos, né? Estava até lendo aqui, esse bichinho aqui, né? Que esse não estava em promoção, gastei uma fortuna, mas eu queria ler os 2 capítulos dele sobre replicação e de estado, né? E aí eu comprei esse livro e li, né? Não usei, mas foi muito legal, né? Deixa eu ver se é replicação de estado, né? Tem uns algoritmos legais aqui, assim, sei lá. Quer dizer, ele vai trabalhar vários algoritmos, né? Vai contar, né? Os problemas, né? Tem um capítulo só sobre memória compartilhada distribuída, né? Detecção de deadlock, detecção de falha, autenticação, né? Tem uma série, ele fala uma série de algoritmos, né? E são todos bem diferentes, né? Então assim, sistemas distribuídos, ele é muito, assim, eu posso citar um sistema distribuído que muitos de vocês devem ter usado, eu não uso mais, porque eu falei assim, não vamos gastar mais tempo correndo atrás disso, não, vou pagar esse stream mesmo. Que é, por exemplo, quando a gente fala de peer-to-peer, né? Quem aí da antiga vai lembrar que você entrava no site, baixava o torrent, né? Aí o torrent era basicamente um hash, né? Que aí você entrava numa rede que compartilhava hashes, do nada começava a baixar um negócio com uma velocidade absurda, né? E por que a velocidade era absurda? Porque ele era distribuído, né? E aí, assim, não era só uma pessoa mandando para você um arquivo, como hoje acontece isso, né? Você chega no site, você conecta no servidor e aquele servidor te manda um arquivo, da mesma forma que está mandando para vários sites, né? Então, quando ele trabalhava com o peer-to-peer, né? o torrent, né? Você tem um hash ali que identifica com o arquivo, tem uma tabela de partes, né? E ele fala assim, olha, eu tenho um... como trocar figurinha, cara, assim... Você chega no grupo lá, você fala assim, ó, eu tenho essas partes faltantes, você consegue me dar? Aí um cara fala assim, ó, eu te dou. E você consegue fazer trocas, não diretamente um com um, mas com vários, né? E é distribuído, né? Então você não tem
uma pessoa central, mas você tem um algoritmo ali de compartilhamento de hash, que eu não sei como é que funciona debaixo dos panos, mas eu acho que é algo bem elegante, bem robusto, né? Você pode ter também sistema, por exemplo, eu já estudei, já participei da implementação, né? Não implementei, né? Por exemplo, quando a gente tem sensores, né, de IoT, né? A IoT industrial, que a gente, por exemplo, tem um caso lá, que é uma empresa que eu trabalhei, que ele tem sensores numa plantação, né? E aí, como é que ele faz? Essas plantações, elas não têm muito conexão com a internet. Então, às vezes o 5G pega no canto, às vezes o 4G pega no outro. E aí, assim, tem partes que os sensores não têm conexão, mas eles se conectam entre si, né? Eles se conectam entre si, formam uma rede que a gente chamava de rede mesh, né? E aí, assim, e aí eu vi isso numa disciplina aqui da Federal, né? Que tinha um algoritmo de montagem de grafo, onde você simplesmente emitia uma mensagem a todos os seus usuários falando assim, olha, tipo, eu quero me conectar à internet, né? E aí a resposta que vinha mais rápida era o ponto mais perto, né? Que você ia até um ponto, alguém falasse, ó, eu me conecto à internet. Né? Aí respondia e você tinha ali um caminho de conexão à internet, né? Aí sabia assim, ó, se eu mandar para esse carinha aqui, eu vou conseguir enviar a mensagem que eu quero, né? Então você mandava os seus dados, você formava um caminho dentro de uma rede para conseguir mandar os seus dados via internet, né? Então isso é sistema distribuído. Né? Então, o sistema distribuído é uma coisa que ela é bem vaga, né? Mas assim, o estudo de sistemas distribuídos, ele vai partir basicamente do ponto de tentar entender o quê? Tentar entender assim, como é que esses sistemas se comunicam, né? Tipo, tentar entender protocolos de comunicação. Então, se você for estudar sistemas distribuídos, você vai estudar o quê? O que é rede, né? Você vai estudar assim, ó, TCP/IP, né? O que é o DP, o TCP, eu já falei, né? Às vezes a gente fala TCP/IP junto, porque o TCP e o IP surgiram junto depois eles foram quebrados, né? A gente vai estudar esses aí, né? Ou multicast, né? Tipo, eu sempre pensei assim, né? Tipo, cara, como é que a gente, por exemplo, como é que a gente identifica que os sistemas estão numa mesma rede? Faz um multicast, vê quem tá na mesma rede, e aí no multicast define assim, olha, meu IP é esse, meu IP é esse, vamos montar um bem bolado aqui, vamos montar um grupinho, né? E aí o software se identifica, fala, ó, esse software que tem uma rede, monta um grupinho lá, e faz o que você quer, tipo, isso aí é estudar sistemas distribuídos, né? É estudar também, tipo, como é que funciona a transação, né? Transação. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, você está falando aqui de micro front-end e de instância de back-end. Isso aí, assim, é sistema distribuído, mas é muito simples, né? Assim, a gente fala por exemplo, o back-end, né? A gente coloca o back-end ali, mas às vezes tudo apontando para mesma base de dados, né? A base de dados, ela não é compartilhada, ela não é distribuída, né? Tanto que às vezes eu fico vendo as discussões assim, e o cara fica colocando a base como ponto único de falha. Eu falo, pô, cara, tem tanto banco de dados aí que não é ponto único de falha, né? Tipo, eu sei que os SQL da vida muitas vezes são, né? Mas dá pra fazer de forma distribuída o SQL, dá, né? Tipo, colocar duas instâncias lá, pelo menos duas ou três, né? De que aí você consegue derrubar uma e tá duas lá, né? Ou por exemplo, usar se não me engano, o Cassandra, ele consegue, ele tem um deployment de ring token, né? Eu nem sei se o ring token está certo, né? Que é basicamente assim, ele forma um anel, né? E aí assim, sei lá, se tem 10 clusters, um cluster não conversa com todo mundo, mas um cluster conversa com o cluster do lado e conversa com o cluster do lado. No Kafka não, né? Todo mundo conversa com o cluster. No Kafka, né, você tem um Kafka cluster, todos eles se conversam entre si, né? Obviamente eles elegem o coordenador, mas eles se replicam entre si, né? Eles ficam se replicando ali. Então isso é sistema distribuído. Sistema distribuído é uma coisa muito complexa, assim, e eu acho muito legal, assim, tipo, quando você vai, por exemplo, uma das coisas que eu achei mais legais, assim, no mestrado, né, foi na disciplina que eu fiz, uma disciplina de rede sem fio, né? E aí era algoritmo de rede sem fio. E era basicamente assim, isso de grafo, cara. Você vai estudar grafo para ver assim, tipo, olha, redes, né? Você pensa assim, o que é rede sem fio, né? Imagina você cheio de celulares, né? Os celulares não têm conexão entre si, né? E sem dispositivos, né? Eles não têm conexão entre si. E eles ficam trocando mensagens um com o outro para quê? Para formar alguma rede, para se comunicar externamente, ter acesso à internet, né? E como é que você coordena isso? É grafo, tipo.
né? E aí você estuda características da tecnologia sem fio, né? Que é basicamente assim, tipo, quais são os tipos de rede, né? Os, o, a- os, a- os, o Ethernet lá, quais são os tipos de Ethernet, né? Quais são as características, né? Por exemplo, porque eu estou numa sala totalmente fechada, eu sei que o meu modem tem que sair numa porta aqui, virar à esquerda e está numa outra sala ali. Então, cada vez que eu fecho uma porta, eu sei que eu derrubo o sinal um pouquinho, né? E aí, assim, isso aí, sei lá, se eu tivesse um sistema distribuído aqui que conectasse a internet, eu poderia ter um roteador aqui, um duplicador que mandasse mensagem para lá, né? E aí eu lembro que a gente trabalhou com grafo o semestre inteiro, né? Tipo, e o projeto final era uma coisa. Não, mentira. O projeto final era uma apresentação sobre alguns papers. A professora botou uma lista lá, criou uma pasta no Google Drive lá, botou uma lista de papers e eu podia escolher qualquer um, né? E eu lembro que eu escolhi um chamado de VNets, né? E VNets é o que, que é? É uma rede autônoma de veículos, né? E é uma coisa assim, tipo, que a gente não vê em discussão, porque é uma discussão muito legal. Eu acho uma discussão muito legal. Por exemplo, você imagina ali, você tem uma rua, né? Aí naquela rua, você tem vários carros andando naquela rua, né? E aí, assim, como é que você cria uma rede de veículos que tem duas intenções? Uma, conectar eles à internet e duas, assim, resolver os problemas dele, né? Então, por exemplo, o problema de navegação, né? A maneira como é feito na internet é muito individualista. As soluções da internet são muito individualistas. Eles não pensam cooperativamente. Apesar que a internet dá para pensar cooperativamente, né? Eles não pensam corporativamente, né? Os sistemas de internet, eles só competem, né? Eles não se colaboram. É muito raro isso, né? Então, o VANET seria meio colaborativamente. Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu estou numa rede VANET aqui, eu estou indo de um ponto ao outro, né? O meu destino tem que estar mapeado na rede. E aí, pela rede, eu consigo identificar, ó, os carros aqui eles estão apontando que aquela rua ali tem um congestionamento, né? Então, eu vou evitar aquela rua para quê? Porque essa aqui, apesar de ser um caminho mais naturalmente mais lento, maior, mas eu não vou pegar aquele congestionamento. Ou assim, tipo, aquele grupo de carros ali decidiu ir pelaquela rua, isso já vai exaurir o potencial daquela rua. Então eu vou decidir outro caminho, né? E eles se informam entre si por um protocolo que nem segue a stack normal, né? Ele não segue o TCP/IP bonitinho, né? Ele segue uma outra stack, ele propõe lá uma stack, né? Porque ele tem que ter dois. É uma stack que era legal, assim, porque ela tinha duas torres, né? Uma torre que a gente chama de data plane, né? Que é o plano de dados, então assim, uma torre conectava à internet, né? E uma outra torre de stack que é o control plane, que vai olhar ele o quê? Para os algoritmos de decisão, de tráfego, de decisão da conexão em si do tráfego, né? É engraçado que estamos falando de carro autônomo, mas cara, eu nunca ouvi assim, eu não ouvi ninguém falar de ser Vanis, porque Vanis dá suporte de aplicação, nunca ouvi falar ninguém disso, né? Por isso que eu acho que é meio blefe, assim, essa coisa de. Ou é blefe ou é um sistema muito tosco, que eu concordo. Talvez seja um sistema muito tosco aí que eles estão fazendo ali, não. Tipo, porque assim, as big techs, elas não querem mais compartilhar informação, né? A gente chegou no mundo aqui em 2025, onde elas querem o quê? Querem manter um cercadinho ali, eu sou dono da minha stack, eu não vou fazer uma infraestrutura. Cara, a gente tá vendo isso no Pix, né? Essa briga que tá tendo esses dias aí, que eles querem derrubar o Pix, por quê? Para que a gente use uma outra coisa que é deles, né? Então, assim, eles querem isso, eles não querem uma infraestrutura pública, né? A infraestrutura pública é uma coisa que eles odeiam, que eles, assim, né? Então, os sistemas distribuídos é isso, né? Se eu fosse resumir, assim, eu gosto da definição do Tannenbaum, né? E aí, assim, aqui eu falei de events, eu falei de peer-to-peer, eu falei de back-end, né? Back se você pega ali, você tem um back, se você tem uma aplicação front, com uma aplicação back, com um banco de dados, você tem os sistemas distribuídos, né? Tipo, são três nós ali, né? Que parecem ao usuário ser apenas um, né? Então, e eles funcionam de forma coerente, né? Isso é uma definição boa, né? Uma definição que ela abrange os desafios, né? Porque assim, é um conjunto de elementos computacionais. Então, assim, são várias partes ali que você implementou e você está distribuindo em alguma forma sobre alguma rede, né?
que eles operam autonomamente. Então, assim, cada um está ali operando de forma independente, não tem nenhum controlando, né? E eles, tipo, parecem coerentes, né? Uma última coisa aí que, por exemplo, a gente fala muitas vezes de transação, né? E aí transação, cara, eu já tenho um vídeo sobre isso, sagas, né? Sagas é uma forma de transação distribuída, é um algoritmo distribuído, né? Caso você nunca pensou, se você implementou uma saga, você pode falar assim, olha, eu já implementei um algoritmo de transação distribuído. Você pode falar isso. Você pode falar, porque aquilo ali é um algoritmo de transação distribuída. Aí você vê o meu vídeo aí sobre sagas, é um vídeo que basicamente ele tem que definir o quê? Ele tem que definir dois tipos de transação, né? A transação de ativação e a transação de rollback, né? Tipo, você vai continuar a transação ou você volta a transação, até o ponto que você tem um ponto no retorno. Do ponto no retorno você tem que partir para frente, né? Aí você vai tentar, porque o ponto no retorno é quando você já fez alguma operação ali que não pode voltar atrás, né? E aí você entra no conceito de consistência, blá blá. Então, sistemas distribuídos, cara, não é só back e front, tá? Tem muito mais coisa. Se você for entrar numa discussão realmente interessante de sistemas distribuídos, né? E aí você pode pensar, mas assim, eu sou um dev back-end, que eu dev front, eu preciso saber disso? Precisa, cara. Por exemplo, cara, modelar Kafka, modelar mensageria, é modelar sistemas distribuídos. Mensageria é uma coisa de sistemas distribuídos. E assim, a maioria das vezes que a gente vê a pessoa falhando na modelagem é porque ela não entendeu a complexidade que sistemas distribuídos. Não entendeu que muitas vezes são processos distintos, né? Ou Kubernetes é sistemas distribuídos, né? Kubernetes é um cluster distribuído, né? Você monta um cluster e você consegue abstrair a complexidade do cluster através de alguns elementos ali que eu gosto de definir como você cria o conceito de recurso e você vai criando recurso, que na verdade o recurso é um conjunto de sistemas computacionais. Então, por exemplo, quando eu crio ali um Kafka dentro num cluster, por exemplo, eu posso criar um Kafka usando streams, né? Eu acho que tem um vídeo sobre isso até, né? Basicamente eu jogo um YAML lá e o Kubernetes não, né? Os operadores do Kubernetes ali vão criar toda aquela infraestrutura, vão configurar tudo, né? Então, cara, sistemas distribuídos tem um monte de coisa, eu gosto muito de estudar isso, né? Tanto que meu mestrado é nessa área, né? Então, se você gostou, se você não gostou, obrigado, né? Dá aquele like aí. Se você ficou com alguma dúvida, quer que eu fale mais de algum desses temas, eu sei que quando eu falo de sistemas distribuídos, assim, a galera não interage tanto. Então eu falo assim, beleza, né? Às vezes eu falo quando eu quero, mas assim, se você gosta disso aí, cara, você dá um seu like aí, quer dizer, dá um comentário aí, né? Porque aí eu vou saber que você gosta, eu falo mais, né? E se alguém quer que eu fale mais, eu falo mais, né? Isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado e bom dia pra vocês.